irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz, tranquilos. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te dando graças por mais um dia em tua casa, pela oportunidade que temos de te louvar e adorar. Obrigado, Senhor, porque foi o teu poder e a tua graça que nos trouxeram aqui, que nós possamos ser edificados nessa noite. Sê conosco, Senhor. Dá entendimento à tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Aconteceu, no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, nós vimos a nossa última palavra, a 8ª visão, que aconteceu no ano de 520 a.C. Foram 8 visões numa noite, nos falando do mover de Deus com o povo, da purificação de pecados do povo e da força para reconstruir o templo. Essa daqui aconteceu, a palavra do Senhor veio 2 anos depois. O ano aqui é 518 anos antes de Cristo. Que época do ano? Entre os meses de novembro e dezembro. Mostrando que o ministério profético não era algo que acontecia na frequência que o profeta bem entendia. Veja, em uma noite, Zacarias tem 8 visões. E aí fica 2 anos sem visão nenhuma. E de repente o Senhor traz uma palavra. Olha, do ponto de vista da vida cristã, para mim, talvez seja a palavra mais importante do livro do profeta Zacarias. O assunto que vai ser tratado aqui é um assunto que até hoje ele tem que ser buscado, é um assunto que até hoje serve para a edificação da igreja do Senhor. E a palavra que o Senhor deu a Zacarias é a seguinte, versículo 2. Quando o povo enviou a Sarezer e a Reguem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizer aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas, dizendo: Chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Qual que é a situação aqui, irmãos? Casa de Deus aqui é Betel, é a cidade de Betel. Primeira coisa que mostra, em Betel, quando o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul, havia um dos santuários da falsa religião que adorava os bezerros de ouro. Em Betel acontecia a adoração, que foi o motivo para que o reino do norte, em 722, fosse levado cativo para a Assíria. Nós estamos aqui há 204 anos depois. 2 séculos. E olha que interessante como a disciplina de Deus funciona. Aquele povo que naquela cidade era idólatra, agora é um povo que está buscando a Deus. E que veio a Jerusalém para fazer uma consulta. Aí tem gente que fala, nossa, por que Deus foi tão duro? Que muitas vezes, para quebrar a dureza do povo, Deus tem que agir de maneira radical. Olha que interessante, essa geração aqui que voltou de Babilônia, nunca mais foi idólatra. O grande problema do Israel do Antigo Testamento era a idolatria. Quando Jerusalém caiu, em 586, o templo foi destruído, eles foram levados cativos. Num golpe duríssimo de Deus sobre o povo, numa disciplina duríssima. Deus resolveu de maneira radical a idolatria. Tanto é que quando Jesus, na plenitude dos tempos, encarnou, ele encontrou problemas no culto a Deus, mas idolatria tinha sido resolvida. Foram 5 séculos dessa data aqui, até a vinda de Jesus,
em que nem sequer se menciona idolatria na história de Israel. Mostrando que Deus, na sua soberania, na sua autoridade, Ele sabe como disciplinar o povo. E se a coisa chega num nível tal, é porque era o único remédio. Por quê? Porque nós sabemos que temos um Deus justo, um Deus bom, um Deus que ama o seu povo. Quando Ele age de maneira dura, Ele não faz porque Ele goste, porque Ele é carrasco, porque Ele é um Deus que quer fazer o mal, não. Ele faz porque, infelizmente, nós somos duros de coração. E precisamos, muitas vezes, ser corrigidos pelo Senhor. E aí, olha que interessante, a nação voltou do exílio. As obras do templo foram paralisadas. Esse povo aqui de Betel, por 70 anos, o texto vai mostrar, eles jejuavam no 5º mês e no 7º mês. Pelo que eles jejuavam no 5º mês? Eles jejuavam pela reconstrução do templo. Nos 70 anos que o povo ficou cativo, o povo da cidade de Betel jejuou anualmente no 5º mês, para que Deus reconstruísse o templo. Aí qual é a situação? O povo volta, 539, 536 é lançada a pedra fundamental do templo, 535 a obra para. 520 Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias e a obra é retomada. E Deus levanta a Dario, o grande, rei da Pérsia, que envia decretos confirmando que era para o templo ser reconstruído. Nós vamos acompanhar essa história quando nós retornarmos ao livro de Esdras. Aí nós vamos saber essa história em detalhes. Mas olha que interessante, por 70 anos, aquele povo jejuou. Só que quando eles viram que o templo começou a ser reconstruído, ele vai ser reconstruído em 4 anos. Aqui já havia 2 anos de obras, eles vêm perguntar, olha, nós devemos continuar com o nosso jejum? Esse era o motivo da pergunta, uma pergunta coerente. Nós estamos jejuando pela reconstrução do templo. O templo começou a ser reconstruído, já passaram 2 anos de obra, a coisa está andando. O rei Dario mandou os decretos que vai confirmar o templo vai ser reconstruído. O recurso está chegando, a obra está andando. Nós devemos continuar jejuando? Uma pergunta lícita, uma pergunta correta. Só que a resposta vai nos surpreender. Porque Deus, Ele sempre vai muito mais fundo nas situações. Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele vê a profundidade do nosso coração. Amém? Vamos seguir na leitura. Versículo 4. Então, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo dessa terra, e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Olha que interessante. Eles faziam 2 jejuns anuais. Esses 2 jejuns não estavam na lei. A lei tinha outros períodos de jejum. Esses 2, eles fizeram por conta própria. Qual o motivo? Primeiro, o templo. Segundo, no 7º mês, eles jejuavam lamentando a morte do governador Gedalias, que foi nomeado por Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha deixado os mais pobres da terra, entre eles o profeta Jeremias vivo. E aí o povo vai lá, mata Gedalias, sequestra o profeta Jeremias e vão todo mundo para o Egito.
E lá Jeremias, na cidade de Táfnis, pega uma pedra da entrada do templo e dá uma profecia, fala, olha, mesmo que vocês se escondam, essa pedra está escondida. Aonde vocês se colocarem, eu vou destruir vocês. E vou destruir todo o Egito. E acontece exatamente como Jeremias profetizou. Só que o povo, nós não sabemos o motivo, começou a jejuar no mês da morte de Gedalias. É que, na verdade, quando Gedalias morreu, foi basicamente a gota d'água para que tudo fosse destruído. Aquilo foi um desrespeito à autoridade de Nabucodonosor. É Deus entregando o povo ao próprio coração. Por isso que a nossa oração tem que ser assim, Senhor, não me entrega meu próprio desejo. Eu sou falho, eu sou pecador, eu erro. Senhor, eu confio em Ti para me capacitar a viver uma vida cristã verdadeira. Essa tem que ser a minha oração. Agora, olha que interessante. Chegou a turma que jejuava. Quando você está jejuando, supõe que você está buscando a Deus, correto? A prática do jejum, o alvo do jejum somos nós. É uma humilhação diante de Deus, buscando a sua face, buscando a sua vontade, buscando a operação do seu poder e buscando que o Senhor domine mais áreas da nossa vida. É que nem quem busca ser cheio do Espírito Santo. Como eu sei que alguém está cheio do Espírito Santo? Porque ele fica capotando de costa, que ele fica fazendo coisas esquisitas, girando que nem helicóptero. Entendeu? Não, não é assim. Alguém cheio do Espírito Santo é uma pessoa que ela tem as áreas da vida dela controladas pelo poder do Espírito Santo e a verdade da palavra. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. O resto é misticismo, que não é bíblico e que desvia as pessoas do verdadeiro propósito. Você não vê nenhum apóstolo, você não vê ninguém na igreja primitiva dando pirueta, caindo de costa, dando cambalhota, virando helicóptero, você não vê nada disso, sapateando, sabe? Crente giraia. Gente, irmãos, estou falando, veja, denunciando essa má obra. Nós temos que separar a obra das pessoas. Mas é uma obra errada. Não existe isso na Bíblia. Se você ligar a internet hoje, eles, veja, transformaram o Espírito Santo em palhaço. A chamada unção do riso, que vem do escritório central do inferno, tem uma unção que toma a igreja e todo mundo começa a rir que nem bobo. Quem já viu isso? Tá. Vou dar uma dica para vocês. O hinduísmo faz a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia. Aí eu vou fazer minhas as palavras do falecido pastor David Wilkerson, lá de Nova York, um homem cheio. Ele em lágrimas falava, não existe por que rir. Porque quando eu olho para a minha igreja, eu vejo pessoas me visitando, viciadas em cocaína, destruídas pela droga, destruídas pela prostituição. Não existe motivo para rir. Existe motivo para chorar. Agora, pastor, por que você está falando dessas unções esquisitas que as pessoas fazem para elas? Visando apenas a sua carne, visando apenas o próprio umbigo. E tornarem ridículo os milagres e a unção do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo transformador agindo na igreja. E aí essa pergunta aqui do versículo 6. Durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes, versículo 6, e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram essas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas,
quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados. Olha que interessante. Deus está falando na boca do profeta. Olha, vocês não jejuaram para mim, vocês não plantearam para mim. Inclusive, quando vocês comem, quando vocês bebem, quando vocês festejam, também não é para mim. É só para vocês. Lembra que eu falei pela voz dos profetas antes de ter que destruir tudo? Antes de ter que colocar vocês em disciplina. Jerusalém era habitada, a campina era habitada, os arredores da cidade eram habitados, havia vida, havia dinheiro, havia trabalho, havia comida, havia tudo. Mas não havia sinceridade em buscar o Senhor. Não havia prioridade em buscar o Senhor. Eu olhei a igreja hoje. Veio um pensamento: Senhor, por favor, não volte no feriado. Não volte no feriado. Porque as pessoas perdem culto. As pessoas deixam de orar, as pessoas deixam de ler a Bíblia, as pessoas sequer jejuam, porque elas acham na cabeça delas que elas têm algo importante a fazer. E como nós falamos lá em São Paulo, e dane-se o mundo, porque eu não me chamo Raimundo. Aí a pergunta que não quer calar, quando você vem para a igreja, você vem por causa de Deus? Ou você vem para cumprir regra religiosa vazia? Viver um evangelho mentiroso? Um evangelho frouxo? Um evangelho flácido? Que não aguenta pressão? E na primeira pressão derrete? Ou é só oba-oba? Percebe? É a mesma situação, a diferença, sabe qual que é? 2.545 anos. Mas o povo é o mesmo. E o Deus é o mesmo. Não estou dizendo que é regra, mas tem gente sofrendo. Porque o seu compromisso com Jesus Cristo, com a obra de Deus, é um compromisso frouxo, flácido. Onde qualquer coisa concorre com a obra do Senhor. Ah, o pastor está sendo duro, não gostei. Pega a sua Bíblia e se manda. Porque aqui ninguém está para brincar de ser crente. Nós estamos aqui para edificar uma igreja séria, de gente que ama o Senhor e que tem compromisso com Deus. Essa é a ideia. E se eu estou falando isso, porque é o que precisa ser ouvido. A mesma coisa. Já pensou nós perguntando para Deus: Senhor, vamos para o culto domingo? E já pensou? Deus manda o dedo na nossa cara e fala: mas é para mim que vocês estão vindo para o culto? É para mim que vocês almoçam bem no domingo? É para mim que vocês vivem nessas suas casas luxuosas? Que é o contexto de Ageu também? Ou é para vocês mesmos? Percebe? O meu evangelho é falho. Preciso parar para pensar, corrigir prioridades, ver aquilo que é certo. É um evangelho que não funciona. Não tem glória, não tem presença de Deus, não tem compromisso, não tem unção. Porque falta compromisso. Falta tutano. Percebe? Braço firme. E evangelho, aguinha com açúcar, vai gerar crente aguinha com açúcar. O dia mal vai chegar e a pessoa vai derreter. Porque não tem raiz em si mesmo. E meu irmão, o dia mal chega. E chega antes do que a gente pensa. É algo para se pensar. É para mim mesmo que vocês vêm ao culto? Amém? Vamos seguir. Versículo 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo:
executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Gente, olha a bula achada. O que Deus está falando? Olha, você é um bom pai, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom filho, você é um bom vizinho, você cuida do irmão da igreja, você vive um cristianismo verdadeiro. É isso que Deus está falando aqui. Mandou na lata, com todas as palavras, mostrando a pobreza espiritual do povo. Agora eu vou falar na linguagem do pastor Maurício. Você é um religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino e cumpridor de regra religiosa. E para muitos cristãos da modernidade, o evangelho não vale uma gota d'água. Não serve para nada. Se manifestar um demônio, sai todo mundo correndo de medo. Porque nem confia no poder do nome de Jesus para ajudar uma pobre alma. Se aparecer um doente, ninguém ora. Pergunta, olha, quer uma dipirona aí? Não convida ninguém para vir para a igreja. Aí você olha o crente, aí tem o segundo modelo, que tem a ver com o texto. O cara vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. E aí chega em casa, envergonha Cristo. Chega no trabalho, é o pior funcionário. No trânsito, xinga os outros dirigindo. Deus requer de nós uma postura cristã. Deus requer de nós o evangelho verdadeiro. Deus requer de nós frutos. Frutos do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. É isso que Deus requer de nós. E isso é cristianismo. O resto é religião vazia. Aí você pode virar para mim e falar, pastor, ó, deixa eu falar uma coisa. Pastor, eu sei que eu sou uma encrenca. Eu sei que eu tenho mau gênio, mas eu não quero. Mas eu não tenho conseguido. E Deus sabe do meu coração. Que bom, irmão, que Deus sabe. Porque somente Ele pode te ajudar. O que eu estou falando é de gente cara de pau. Entendeu? Que vive um evangelho mentiroso. E nós precisamos tomar cuidado, senão você vem dar glória a Deus aqui na igreja e na sua casa você é o pior que tem. Não vai passar batido da mão de Deus, não vai. Quem aqui é eleito para a salvação? Amém? Sabia que você foi eleito também para as boas obras? Eleição é para propósito. E o propósito é as boas obras em Cristo. Para isso que Deus nos chamou. Isso é o evangelho verdadeiro. E textos como esses nos desafiam. Gente, a turma estava 70 anos jejuando. A turma podia alegar e falar, olha, nós, o povo de Betel, onde antes habitava o bezerro de ouro, limpamos a nossa terra e olha, são 70 anos que nós buscamos a Deus. Pastor, 28 anos que eu vou para a igreja. Irmão, e você continua a mesma encrenca de duas pernas. Envergonhando o evangelho de Cristo. Isso não é evangelho. Pastor, o que eu faço? Fiquei com medo, bota a cara no pó. Confessa o seu pecado a Deus, começa a jejuar, começa a brigar com o pastor. Pastor, 2 cultos por semana é pouco, eu quero ouvir 3 horas de palavra por dia. Pastor, me dá textos que vão me ajudar para me estudar, para me orar a eles, proclamar a eles, nessa área que eu estou tendo problema. Pastor, ora por mim, eu tenho tal situação. Aí você está vivendo um cristianismo verdadeiro. Amém?
Vamos avançar. Versículo 11. O Senhor continua. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Olha que interessante. Deus manda na lata, fala, olha, eles não quiseram me ouvir, eles não quiseram me atender. O que eles fizeram? Deram de ombro. Ah, esse pastor está exagerando. Eu já venho para a igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. Eu canto todo o hino que a irmã Luísa manda cantar. Eu trago meu filho. A minha Bíblia, que é Almeida Corrigida e Fiel. Fiel aos melhores originais. Pega a maionese, ketchup, joga nela e come. Para ver se entra alguma coisa. Percebe? Nós somos cheios de argumentos, cheios de coisas. E muitas vezes a gente não está ouvindo o Senhor está falando. Domingo e quarta, a Bíblia é exposta. E quando a palavra de Deus é exposta, quando a Bíblia é pregada, Deus fala. Sempre. Sempre. E nós ficamos adiando uma nova posição. Aí você sai daqui. Agora eu vou mudar, até a primeira crise. Aí chega domingo. Puxa, hoje estou meio cansado, eu não vou para o culto. E seu filho puxando a sua calça. Pai, quero ir para o culto. A tia Paula vai dar uma aula boa. Vou mais longe. Seu filho vem fazer uma pergunta bíblica do devocional que ele está fazendo da igreja. E você não sabe nem de que texto se trata. E seu filho sabe mais Bíblia que você. Porque você não pode encostar nenhum dedo na leitura bíblica. É muito, é pedir muito. As mídias sociais tomam muito tempo. Irmãos, na boa, pensa num cara que assiste vídeo. Pensa num cara que assiste potoca. O seu pastor. Se tiver um campeonato de potoqueiro de internet, ó, eu vejo vídeo de montanhismo, vídeo de acampamento. Entendeu? Potoca. Mas veja, ouvimos a palavra, estudamos a Bíblia, vemos outros pregadores. É só organizar o tempo. Eu gosto de ficar na minha caixinha do nada. Chega de noite, eu deixo a sala tudo no escuro. Ah, o pastor vai orar? Não, o pastor é carnal. Ele vai ver vídeo de montanha, vai ver como é que chega no Pico Paraná. Como é que sobe o Marumbi. É o meu tempo. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais organizado você é. Quanto mais organizado você é, mais tempo para cada coisa você tem. Percebe? Agora, como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? É simples. Enchei-vos do Espírito com salmos, doutrina, cânticos espirituais. Que a palavra de Deus abunde em vós ricamente. É a única maneira de ser cheio do Espírito Santo. Não é uma experiência como foi Pentecostes. Pentecostes foi um só. Não existe mais Pentecoste como aconteceu. Assim que a pessoa é salva, que ela nasce de novo e passa a crer em Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo. Agora tem a segunda etapa, que é a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Buscai com zelo os melhores dons. Ah, pastor, esse negócio de melhor dom dá muito trabalho, porque começa lá com pastores, mestres, serviço, socorro. Entende o que eu estou falando? Trazer família para a igreja, para a edificação. Isso é evangelho. O resto é papo furado, não se engane. Se você não tem buscado viver isso, irmão, você é um enganado.
Está se enganando. Para de se enganar, confessa o seu pecado a Deus e pega firme. Amém? Vamos lá, versículo 12. Continua a palavra do Senhor. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Deus fala que o povo endureceu o coração como diamante. Diamante é a pedra mais dura que tem. A mais dura. E o povo teve uma atitude rebelde. Aí Deus falou, ah, beleza, atitude rebelde. Não, Deus não vai falar beleza, né? O pastor Maurício fala beleza. Mas aí o Senhor falou, ah, vocês endureceram o coração? Vocês não estão querendo me ouvir? Ok. Vocês vão clamar, eu não vou ouvir. Irmãos, sabia que muitas das suas orações não são ouvidas? Porque você está em pendência com o Senhor. Porque você está em disciplina. Deus tampou os ouvidos. Vou mais longe. Sabia que a Bíblia fala que tem cântico que nós cantamos, que irritam a Deus? Nós estudamos isso no livro de Amós. Já pensou você aqui? Te adoramos. E Deus está assim. Já pensou? Pensou você clamar e Deus não ouve? Porque você não leva Deus a sério, numa atitude rebelde, uma atitude deliberadamente contrária à palavra de Deus. Você simplesmente vira as costas para Deus. E ainda se auto-intitula povo dele. Amém? Irmãos, sexta-feira, quem estava lá na palavra, foi pouca gente. A turma não está nem aí. O mundo está pegando fogo. Deus está virando o mundo do avesso, está julgando o mundo. A turma nem aí. Ah, pastor, eu tive que trabalhar. É diferente, prioridade correta. Mas, irmão, quando você deixa de buscar a palavra de Deus, você pode e não vai, é porque você teve coisa melhor para fazer. A sua avaliação, simples assim. Entendeu? Pastor, eu não tenho tempo nem de limpar minha casa. Amém, eu entendo. Que hora você acorda? Porque se você acorda 9 horas da manhã, não vai limpar mesmo. Se acorda 11 horas da manhã, não vai limpar mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho problema de saúde. É diferente. Pastor, eu tomo medicamento. É diferente. Ninguém é ignorante. Mas eu já congreguei em igreja, que a maioria das irmãs acordava meio-dia, sem motivo. Aí era aquela maravilha o conhecimento da palavra. Nossa, você ia no cu de mulheres, era tricô, crochê, corte e costura. Uma unção assim. Não conhecia, não sabia a diferença de Jesus e Genésio na Bíblia. Entendeu? Irmãos, a gente é o que a gente se alimenta, nós somos as nossas prioridades. Lembra disso, quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais a minha vida é controlada e organizada por Ele. O resto é enganação. Pastor, estou com um problema, meu dia tinha que ter 30 horas, vou te dar a fórmula, começa a buscar mais a Deus e o poder dele na sua vida, que provavelmente você vai ter discernimento, vai ter sabedoria e o seu tempo vai render melhor. Entendeu? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos lá. Versículo 14, encerrando o texto. Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Irmãos, a consequência chegou. Irmãos, Novo Testamento ensina: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O escritor bíblico escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus que mandou botar na Bíblia. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O que aconteceu aqui? Uma palavra como essa vem nos desafiar a sair da zona de conforto. Uma palavra como essa vem nos desafiar a caminhar a segunda milha. Uma palavra como essa tem que me desafiar a repensar minha vida cristã e corrigir minhas prioridades, porque tem coisa que está errado. Tem que parar para pensar. Percebe? Irmãos, uma boa. Cada um é sabedor onde quer chegar. Nós temos dificuldade, às vezes, para arrumar a igreja no fim do culto e para fazer uma limpeza na igreja. Nós temos essa dificuldade. Entendeu? Será que eu não tenho que repensar? Será que eu não estou olhando demais para o meu interesse, olhando de menos para o interesse da igreja do Senhor? Não, pastor, eu faço minha parte. Que bom, continue assim e melhore. Vou orar por você para que você seja mais abundante ainda. Amém. Veja, eu não estou falando aqui, não estou mandando recado para ninguém. Se eu tiver que mandar recado para alguém, chamo você e falo, ó, isso. Não é o caso. Estou falando de maneira geral, estou falando o que tem que ser. E constatando um problema pequeno, mas que nós temos. E olha para a cadeira que está do seu lado. Está certo isso? Está errado. Está errado. Com todo respeito àquele que não pôde vir, amém. Deus sabe, mas veja. E quem pôde e não veio? É esse o compromisso? Sabe? Flácido, frouxo, sem realidade espiritual. E aí desse texto saem algumas aplicações. Veja. Primeiro, pessoas que dizem que buscam a Deus e nunca mudam. Chegou a hora de parar com isso. Você nem tenta. É o que o texto nos desafia. Que mais? Não, pastor, eu faço parte do jejum e da oração da igreja. E a mudança na sua casa? Seu cônjuge pode chegar e falar, ó, mudou. Seus filhos podem chegar e falar, nossa, ó, eu conheço uma irmã, querida irmã Elda, nasceu na igreja, organista da igreja. Mas eu lembro que chegou um momento, o Senhor moveu na vida dessa querida irmã, de uma maneira tal que a família olhava e falava, nossa, como mudou. Seus familiares podem falar isso de você? Gente, não cria regra religiosa vazia. Regra religiosa vazia não tem poder para mudar ninguém. Nós temos que viver um cristianismo simples e verdadeiro. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja.
Desobediência hoje traz disciplina, doença e morte. É o que 1 Coríntios me mostra. É o que Tiago, irmão de Jesus, ensina. Cuidado, irmão, já basta as lutas que nós temos. Entendeu? Quando acontece um problema, a primeira pergunta é: Senhor, errei alguma coisa? Tem alguma coisa que o Senhor está querendo me mostrar? Aí você para assim, gente, a gente sabe quando a gente está errado. O Espírito Santo habita em nós, ele nos dá discernimento. Vem uma passagem bíblica que você está desrespeitando aquele princípio bíblico. O Espírito da Graça se relembra de uma pregação que você lembrou, de um homem de Deus que expôs a palavra de maneira bíblica, diretamente naquele assunto. Deus fala. Deus mostra, porque o compromisso do Espírito Santo que habita em nós é edificar a nossa vida. Amém? E mais que eu marquei aqui, irmãos? Com qual coração você tem servido o Senhor? Com base no amor ou com base na obrigação? Por que eu falo isso? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, lá pelo versículo 30. Paulo fala: e não entristeçai o Espírito da graça, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Para fechar a palavra, irmãos, muitas vezes a gente está tendo dificuldade na vida cristã, porque eu entristeci o Espírito Santo. E quando eu entristeço o Espírito Santo por causa do meu pecado, por causa de palavra torpe, por causa de iras, por causa de dissensões, por causa das mais variadas formas de pecado, o Espírito da graça emudece. E numa disciplina do Senhor, Ele me entrega ao meu próprio desejo. E quando o Espírito do Senhor para de nos conduzir, eu fico cego. E só existe uma maneira de corrigir: confissão de pecado. O grande segredo. Se o que eu estou falando aqui está te incomodando e você não consegue, nota 10. Fala isso para Deus no travesseiro e seja sincero. Não ouse brincar com Deus. Já fala: Deus, olha, eu sou aquele crente que o pastor falou. E o Senhor sabe que eu não gosto disso. Mas eu sou carnal, eu sou teimoso, eu sou duro de coração. Mas eu estou aqui, Senhor, pedindo perdão no meu pecado. E pedindo a Tua graça na minha vida. Me ajuda. Quero ver se você está sendo sincero, se Deus não vai fazer. E aí começa a agir, como dizia João Batista, falava: raça de víboras, comecem a dar fruto digno de arrependimento. O que é? Aí eu começo a ler a Bíblia, a orar, vir para o culto, pedir perdão, busco me tornar alguém melhor, busco ter um tempero nas minhas palavras, busco ter uma atitude justa com o próximo. Porque não adianta só falar que está arrependido, você tem que viver como alguém arrependido. Irmão João Batista, simpaticíssimo. Raça de víboras. Comece a dar fruto digno. Irmãos, depois de uma palavra como essa, nós precisamos parar de criar nossa própria religião, nosso próprio cristianismo. E de uma maneira simples, precisamos viver o cristianismo bíblico, que é um só: arrependimento, boas obras, comunhão nos cultos, leitura bíblica, jejuns e orações. Amém? Que o Senhor venha nos capacitando a viver esse cristianismo simples e verdadeiro, e que Ele tenha misericórdia da nossa vida, porque nós somos pecadores e nós erramos. A mesma graça que você precisa, eu também preciso, porque eu tenho coisas na minha vida a corrigir. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus.